Então, a pergunta é: vamos conduzir a Terra ao seu lar, né? Qual é o lar da Terra? Olha, antes de começar a ler, porque é curtinho, nós temos que entender que esse momento de transição planetária não é só algo que está acontecendo com a Terra. Então, todo o universo muda. Se aquilo que acontece com a gente, né? Se o mundo muda, o mundo aqui, como nós conhecemos, na verdade, se eu tenho uma concepção mais avançada de mundo, como universo, que pode ser o meu mundo, né? Então, se eu mudo, o universo muda. Porque para a Terra mudar, os habitantes da Terra precisam mudar. E se a Terra muda e todos os demais planetas mudam, volta-se ao lar, porque volta ao Criador, né? Então, quem é o representante, por exemplo, de Deus? Porque é tudo uma divisão, né? Parece divisão celular. Vai dividindo. Aí eu tenho uma mônada que tem as suas partículas e as almas que têm suas partículas, né? E isso se dá também em termos cósmicos. Então, é um criando o outro. Quando você fica adulto, você pode ou não ter filhos, né? A mesma coisa acontece com um ser, por exemplo, Jesus, né? Jesus é um ser avançado, isso significa que ele pode ter filhos não humanos nessa nossa visão, isso também, né? Visão estreita, pequenina, infantil, mas ele pode criar mônadas, por exemplo, ele poderia, estou perguntando, não estou afirmando, hein? Ele poderia criar mônadas? Essa é a pergunta, quem ele é? Então, o que um avatar cria? O que uma mônada cria? O que uma alma cria? O que ela está madura para quê? Né? Então, o que um avatar cria? O que um logos cria? E a Terra, assim como nós, precisa voltar para o seu Criador. E tem os logos, né? Então tem aquelas, vamos chamar todos de seres, né? Entidades, seres que criam aquilo que ela veio fazer, veio criar. Passa para um estágio onde ela cria, tem filhos, né? Entre aspas, que pode ser planetas. Certo? Então, essa é uma pequena introdução disso nós falamos lá no curso da chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, né? Porque não dá para você entender a chama violeta se você não entender para que expandir e curar, né? E nos curar. Expandir a consciência e curar aquilo que não somos, para nós voltarmos para casa. Para casa. Nós precisamos da chama violeta, sim. E se você usar a chama violeta da quinta dimensão, melhor ainda. Então tem vídeos, né? Principalmente as orações. Isso é gratuito, gente. Não estou cobrando não, coloquei aí, porque isso chegou em 2012 e pouca gente ainda conhece, né? Então vamos lá. Falo-vos agora sobre o aspecto amor da chama da ascensão. Como eu amo essa chama sagrada. Toda a respiração, olha a Academia Quântica de hoje, hein? Toda a respiração que é exalada de meu ser carrega essa essência sublime. Olha, por acaso hoje eu escolhi um brinco com uma pedrinha branca. Por acaso, eu não leio antes, hein? Eu não me preparo. Tem gente que se prepara. Se eu me preparar é minha mente, né? Vem uma areinha branca que depois fica parecendo pequenos cristais, né? Vidrinho moído. Falou-se o tempo todo da nossa respiração. Então, ontem eu me perguntei, né? Será que realmente é minha mente que faz esse serviço? Será que sou uma engambelada, porque essa é a palavra que usavam quando eu era engambelada, né? Nós te engambelamos, eu nem sabia o que era engambelar, eu tive que procurar um dicionário. Ou seja, a sombra, a não luz, me enrolava o tempo inteiro. E só tinha alguns momentos no dia que eu me conectava com
com a minha presença, com a luz, quando eu tocava nas mãos do Sai Baba, que eu tenho um quadro que eu havia trazido da Índia, né? Onde ele está assim, eu coloco aqui do lado. Para vocês verem. Pronto. Esse quadro aqui, né? E eu tinha as horas, que eram as horas que eu tinha que me conectar. E o resto do dia eu estava sendo testada, eu estava aprendendo se eu ouvia realmente a luz ou não luz. Mas uma coisa eu fazia do fundo do meu coração. Eu não conseguia não ouvir a não luz. Eu não conseguia não ouvir um obsessor. Por quê? Porque a não luz também é luz, né? Tudo é filho de Deus. Só que eles me enganavam. Hoje eu posso ouvir a não luz, né? E saber que é a não luz e dar todo o meu amor para ela. Ou seja, faz parte do processo, né? Que chama essa chama sagrada, né? Que chama? Podemos chamar de chamatrina essa chama sagrada? Podemos também. E a chama branca? Também é uma chama sagrada, né? Claro que é uma chama sagrada, né? Ela é uma chama que é a chama da purificação. E a purificação não ocorre sem o branco, que é a vontade de expandir a minha consciência para entender para que eu preciso disso, né? E também ela precisa da chama violeta. E nós passamos por todos os nossos de novo, vou pegar para mostrar para vocês, né? Vamos lá. Prisma de Newton, tudo está aqui. Isso é uma chama sagrada em termos de aprendizado, né? Porque aqui estão todos os raios, pelo menos os 7, né? Que regem esse planeta aqui. E os demais também são sagrados? É claro que são, né? É claro que são. Oh, meus discípulos, desejo tanto transmitir-vos a amorosa sensação dessa chama. Que sensação? Aquela sensação de paz, de tranquilidade, de conexão com tudo. Olha, tem que assistir esta academia quântica, não adianta pular, né? O número, peraí, aqui, né? O número está aqui, porque essa câmera ela vira ao contrário. Então vamos lá. Desejo transmitir-vos a amorosa sensação dessa chama. A luz da ascensão em união com outras chamas magnificentes, porque acabamos de falar, só existe a chama branca, mas a chama sagrada não é a chamatrina, tudo são chamas. Na verdade, tudo são fogos, isso também está explicado lá no curso da chama violeta. Solar cristalina da quinta dimensão. Acertei, né? Aqui o card de novo, né? Para isso, para vocês que quiserem assistir, e também deixo lá no final, né? Mais uma vez. Serve para conduzir a terra ao lar. Quando digo lar, refiro-me à perfeição que foi decretada à Terra, porque quando um planeta ou um indivíduo se tornam o Cristo em atividade, olha só, nós vamos aqui passando por uma porção de aprendizados, né? Por isso eu sou, aqui eu chego na minha perfeição, né? Aqui é meu eu perfeito, aqui sou eu, transmutando em chama violeta, né? E essa conexão com o meu eu crístico, representado aqui pela imagem de Jesus, ou quem pode ser a sua, se você vê aqui a ti, muito bom, né? Mas Sananda é o cara que veio também para nos conduzir. Eu falo que parece, aqui talvez só quem tem mais idade saiba, né? Quem foi em baile de debutante, aí vinha o príncipe, que pega na mãozinha da debutante para o primeiro baile. Então, é muito lindinho nisso, né? Eu falo que Sananda, Jesus, eu vejo ele como o príncipe, que pega nas nossas mãos para a gente debutar. Agora, tem que debutar, meu amor, para a nova vida, né? Para a nova terra, para uma nova forma de viver. Então, este lar
é a perfeição. Então, quem eu sou? Eu sou a perfeição divina. Quando eu sou a perfeição divina? Quando eu dissolvo, como esta academia quântica, dissolvo tudo, inclusive a minha aparência. Eu me sinto integrado a tudo e a todos. Ah, mas meu vizinho não. Ah, mas aquele político não. Isso não existe. Porque assim como a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão vai lá e busca dentro do átomo que você adulterou, porque nós trabalhamos o porquê da respiração, né? Para que respirar? Hoje, na academia quântica, é transformar tudo em luz, né? Quando eu inspiro, eu absorvo isso que é divino, né? Essa energia divina, e daí eu pego essa matéria-prima e faço caca com ela. Tenho maus pensamentos, maus sentimentos, fico triste, fico com raiva, fico preocupado. Aí a psicologia da terceira dimensão diz, isso é normal. Mais ou menos, porque agora a gente já não pode dizer que isso é normal, não é? Precisamos dizer, era normal. Então, por isso os psicólogos hoje estão continuando. Por isso eu tenho um monte de amigas psicólogas que tiraram o pé da casinha da terceira dimensão, né? Se envolveram com a quinta dimensão, se envolveram, né, de verdade com a quinta dimensão, aprendendo como é, por exemplo, a psicologia positiva, a psicologia transpessoal e assim por diante. A psicologia junguiana. Então eu tenho uma colega que é junguiana e eu vejo ela hoje muito mais fora da casinha do que ela estava antes. Já sendo uma junguiana, que esse cara era o cara fora da casinha. O cara fala em mandala, ele foi para a Índia, era assim, o visionário. Por que um visionário? Porque era um ser avançado que encarnou aqui para abrir portas. Nós temos um vídeo onde nós falamos dessa coisa de abrir as portinhas. Então, o lar é a volta à casa, né? E a nossa mônada, ela tem a perfeição divina. Então, eu volto para o meu Criador, que é Deus Pai e Mãe. Ontem eu publiquei uma academia quântica com Hélios e Vesta. O que eles são, né? Eles são Deus Pai e Mãe do nosso sistema. É o Sol. O Sol do nosso sistema solar é papai e mamãe. E os planetas que estão mais próximos são os planetas que estão mais próximos da perfeição. E acredita-se que não pode sair dessa ordem. Nossa, bom, eu vou dizer aqui, mas é simbólico, tá? Porque uma vez eu aprendi, né, que o terceiro planeta de trás para frente é Terra. É um dos menos evoluídos, né? Mais evoluidinho. Tem 2 piores que nós. Então, e o restante? O restante está indo. Então, aqueles que estão vibrando mais perto da luz, são aqueles que vibram como papai e mamãe, né? Que é o nosso sol. Por isso tem tantas terapias que mostram a importância, né, dos biofótons, de você fazer olhar para o sol, mas não vai fritar a tua retina também. Tem técnica para isso, tem hora para isso. Então, entrar em conexão. Eu me lembro que quando eu estava no caminho das Índias, né, literalmente, eu estava ainda em Portugal, porque depois fui para a Inglaterra e tal, fiz 5 países até chegar na Índia. Eles falavam assim, olha para o sol e pede a sua cura. A tolinha acreditava que era a cura. Ah, eu tenho essa feridinha, eu tenho isso, tenho aquilo outro, né? Mas eu estava trabalhando minha criança interior, o tempo todo trabalhando minha criança. Eu chorava, eu tinha prova e eu chorava. E sumia dinheiro da minha carteira e eu chorava, né? Mas assim, é divertido quando a gente lembra tudo que a gente já passou, né? Para chegar aqui é muito divertido. Essa história da Índia dá para escrever um livro. A Raquel falou, né? Você precisa anotar. Teve uma época que eu comecei a anotar. Mas se eu tiver que fazer isso de alguma forma, eu vou lembrar de tudo, né? Como vocês acham que... Vamos ver se eu acho aqui, né? Mistérios Desvelados, esse amarelinho aqui.
Mistérios Desvelados, e eu sou a presença mágica, como é que na época, né, o encarnado Guy Ballard, hoje o mestre Godfrey Hay King, né, que era discípulo de Jesus, discípulo de Saint-Germain, contudo trabalha no primeiro raio, né? Trabalha no primeiro raio. Como que ele lembrou de cada detalhe? Vai lembrar. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou lembrar. E se alguém algum dia tiver que me entrevistar e for para eu responder, eu vou responder. E vou lembrar de coisas que eu já não lembrava mais, né? Então, vamos voltar para casa. Mais uma coisa também sobre esse retorno à nossa perfeição, né? Vejam a importância do elemento água na academia quântica, que é colocado lá no final, porque o elemento água subliminarmente, subconscientemente, subliminar, porque é uma área da comunicação, como eu sou comunicóloga, né? Nunca entendi. Eu gostava de jornalismo, mas eu não sabia o que estava por trás, né? Por que eu tinha que trabalhar a comunicação? E eu tô aqui hoje, né? Num canalzinho, que um dia vai ser descoberto, né? Se alguém me der a oportunidade de levar essas palavras de autoconhecimento, de expansão da consciência, aí tem outro livro que eu acho que não está aqui, está lá está lá na minha sala, onde eu atendo e gravo alguns vídeos lá, minha sala de atendimento, Ciência com Consciência. É um livro de Edgar Morin. Quem é Edgar Morin? É um cara que veio, na época que eu estava no mestrado e no doutorado, ele fez uma baguncinha. E por ele ser muito certinho, cientificamente falando, ele teve muitos adeptos. Então ele escreveu sobre o método. Nossa, olha, esse cara veio e deu uma bagunçada geral nessa ciência mecanicista, né? Foi um trabalho lindo. E eu ganhei da minha orientadora do mestrado um livro onde ele fala sobre amor. Gente, olha que fofo, né? Edgar Morin. Um lar que abarca a divindade e expande a luz no universo. Que nós fizemos hoje na Academia Quântica. Nós somos luz, não partículas. Nós somos uma partícula de luz. Isso é voltar à perfeição. Deixar a forma física e ser luz. Mas Sananda, todos os mestres, a gente vê. Não vê, não. Eles colocam uma indumentária física para a gente, às vezes, né? Poder identificar esses irmãos, mas não necessariamente que eles têm, né? De vez em quando o Cryon passa aqui. Eu falei, agora, como é que eu vou editar e colocar a figura do Cryon? Não tem, né? Hélios e Vesta, tem aquela carinha lá que eu coloquei, é o desenho que a gente encontra, é o desenho da personificação deles. Mas eles não são, gente, eles são fogo, né? Eles são fogo, né? Olha que coisa linda. Um lar que abarca a divindade expande a luz no universo. É o que nós pretendemos ser, né? Ó Deus, quão lindos são os dons da fonte suprema. E estas bênçãos estão irradiando continuamente no puríssimo amor de Deus. Então, é para este lugar que nós devemos voltar, né? Hoje, e agora me deu uma vontadinha de chorar, né? Porque eu falo que eles orquestram, né? O que eu sinto, o que eu penso, eu vou decodificando a mensagem, né? É como se uma parte fosse eu, uma parte fosse deles, mas eu não vou colocar meu ego aqui, porque quem manda nas minhas palavras é minha presença, eu sou. Então, eu estou aqui a serviço de Deus Pai e Mãe, e não do meu ego, né? Estou curando, sim, o meu ego, porque, né, como os espíritas falam, quem está mais perto da minha boca sou eu mesma. Então, eu conversando com a Maritana, né, falo assim, Maritana, eu tô tão diferente, mas eu falava isso há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e no último sábado, nós comemoramos 5 anos, na verdade, foi dia 1º de abril, né? Que foi nosso aniversário, foi terça, nós comemoramos no sábado.
Vou achar uma coisa aqui para mostrar para vocês, que eu quero muito ler aqui. Porque o que eu falei que deu vontadinha de chorar, né? Isso aqui, como eu sou transdisciplinar, né? Eu junto tudo. Ai, deixa eu ver se eu coloquei. Tem uma epígrafe aqui que eu quero, porque tem mais livro lá do outro lado, né? Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente da escuridão. Então, quando eu tenho consciência da minha própria escuridão, né, e eu vou limpando, transmutando, purificando, né, eu vou tendo consciência do meu eu sou e do que eu não sou. E aí eu faço esse trabalho. Quem disse isso? Jung. Esse aqui é um livro, né, meu. Não comprem pela internet, comprem de mim. Coloco o link também para... Comprem esta versão aqui, porque a outra foi uma versão que equivocada, tá? Então eu tenho o link aqui se alguém se interessar. Aqui a Gisele Schwartz foi a minha supervisora, mas quem escreveu o livro fui eu, né? E quando eu estava fazendo pós-doutorado, a gente coloca sempre o supervisor, que é nosso parceiro, né? E ela fez toda a revisão do livro. Gratidão, Gisele Schwartz, você foi a pessoa que eu aprendi de verdade o que significa perdoar, porque aquela ali é uma mestra de perdão. Então vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Já que estamos falando de livros, adivinha quem eu sou? Você não imagina. Maritana, minha filha. Vamos imaginar que você está numa grande biblioteca, cercada de livro por todos os lados. E um deles, e você está meditando, vamos supor que é uma biblioteca, assim como vocês estão vendo aqui, né? Isso é redondo, então você está cercado de livros por todos os lados, como se você fosse uma ilha. E é bem alto, as estantes são altas, né? Parece que você está preso no meio de livros. E um deles cai na sua cabeça, pum, salta, bem no seu colo. Da cabeça, vai para o colo. Não machuca, fica tranquilo que nós estamos aqui para isso. Foi uma força de expressão. Cair na nossa cabeça quer dizer aquele livro que eu precisava ler. E então eu pego esse livro e abro aleatoriamente em uma página. Na verdade são duas, né? Se eu abro o livro assim, eu vejo duas páginas e olho para a esquerda, já que este é o sentido onde nós fazemos a leitura. Tudo da esquerda para a direita. O que está escrito? Nas primeiras linhas, na epígrafe, que é aquele trechinho como ela estava lendo agora, trechinhos curtos que um autor escolhe para iniciar um capítulo, para abrir uma obra. O que está escrito? Não vem nenhuma frase. Para mim veio. E uma palavra vem? Porque, para o bom entendedor, uma palavra basta. Qual foi a palavra que veio para você? Eu sou Kuthumi. E como instrutor do mundo, venho aqui, querido irmão, querida irmã,
para pegar também em vossas mãos? Para que abra sua consciência a toda forma de conhecimento. Por que vocês acham que ela lá na educação física foi avisada que na matemática, no departamento de matemática, havia um professor da USP, representante do Brasil na Unesco, quando em vida, estava falando sobre transdisciplinaridade, senão nós, porque ela sabe o quanto isso foi transformador na sua vida. Sua trajetória envolvendo a ciência e a espiritualidade começa ali, embora já tenha começado antes, quando ela escrevia o projeto. Queria escrever sobre ciência e taoísmo. Contudo, não tinha lido ainda o Tao da Física de Fritjof Capra, tampouco entendia de taoísmo. Então desistiu. Mas era alguma coisa que pulsava ali, conhecimentos que são da alma, querendo transbordar para fora. E a jornada, como ela viu e se emocionou, com a frase, com esse pequeno poema, podemos dizer assim, de Djavan, isso emociona, porque nós podemos, junto com ela, olhar para trás. E digo, nós podemos olhar junto com você, querido irmão, querida irmã, porque quando você olha para a tua trajetória, você diz, uau, eu tinha que passar por tudo aquilo para chegar aqui. Porque se eu estou no interior de São Paulo, como ela está, e quer chegar a São Paulo, ela precisa, a depender das rodovias, passar por Limeira, por Campinas, por Jundiaí, até chegar em São Paulo. E assim são as nossas vidas. Eu peço, querido irmão, querida irmã, que nunca fez uma anamnese, que busque anotar num caderno. E nós aqui temos, o nosso caderno da nossa irmã Carolina, que faz esses caderninhos, para nós colocarmos as nossas tarefas, que de vez em quando eles dão pra gente. Então, queridos, anotem no seu caderninho a sua trajetória até chegar aqui e agora. Porque quando ela sentou para ser arguída sobre alguns questionamentos, para ver se passava ou não no mestrado, ela disse, eu vinha pensando sobre a trajetória da minha vida e eu vejo que tudo que eu passei me conduzia a estar aqui e agora, e tudo que eu vivi para chegar aqui foi para chegar aqui. Podia não ser aprovada, mas foi. Essas palavras de maturidade espiritual tocaram os nossos corações. Porque quem estava ali não era uma pessoa da física, por acaso, ligada também à filosofia, porque como ela diz, e nós também, física e filosofia são irmãzinhas, embora todas as ciências sejam irmãs. E ali, o seu mentor em carne e osso, como dizem, se encantando. E na metade do seu mestrado recebe o primeiro prêmio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E ninguém podia entender como alguém, na metade da pesquisa de mestrado, onde se está cru de tudo, isso acontece. Porque já estava na sua missão. E o que está na sua missão? Queridos, precisamos refletir.
sobre tudo isso que foi falado. Falamos dela para mostrar que o mesmo acontece com você. Só exemplo, não é ego, porque nós nunca tratamos disso aqui. Uma coisinha aqui, outra ali, mas para que sirva de exemplo. Então vamos ver como é para mim. Nem sabia o que era uma anamnese até chegar no doutorado e um orientador dizer: faça uma anamnese, que aí vai aprender o que é uma anamnese. Então faça uma anamnese. Vai de trás para frente, numa linha de tempo, onde você começa lá de trás, o mais lá de trás que você puder. Faça isso. E eu te digo, você não é a palavra correta. Vai se orgulhar? Não. Vai se honrar. Honrar a si mesmo. E perceber quão brilhante é a sua trajetória. Gratidão. Tenha um lindo dia. Nossa, nem via a Bimbim passar aqui. Gratidão. Ontem eu fiquei horas esquecidas assistindo ao trabalho das formigas, indiferentes a tudo, na sua meta de construir. E aprendi o quanto é importante fazer sempre de tudo para alcançar os galhos mais altos da árvore da vida e melhor se alimentar do fruto ali quase esquecido, a paz. Ó Deus, torna-me indiferente a tudo que não seja construir com o meu trabalho um mundo novo, onde só pessoas, bichos e coisas existam porque amam e entendem o amor como o único sentido da vida. Djavan. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.